O capítulo 22 de Levítico é um capítulo muito específico porque ele fala sobre como o sacerdócio deveria lidar com as coisas sagradas, como o sacerdote deveria lidar com as porções santíssimas. A prescrição aqui foca nos alimentos e nos sacrifícios, nós percebemos isso. Mas as coisas sagradas também correspondiam ao próprio tabernáculo e até mesmo aos utensílios sagrados. Então, quando nós nos referimos às coisas sagradas, nós estamos falando dos sacrifícios, nós estamos falando dos alimentos, nós estamos falando também do tabernáculo, bem como os utensílios. Até nos lembra as vestes sagradas, as vestes dos sacerdotes. Então, o capítulo do número 22 tem esse objetivo. Como o sacerdócio deveria lidar com as coisas sagradas. E aí é interessante que surge um chamado logo no versículo de número 1 e 2. Olha aí na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Veja que curioso, porque nós temos o costume de ouvir ordenanças da parte do Senhor sobre abstenções das coisas pecaminosas, das coisas impuras. Mas aqui o texto está dizendo que Deus está ordenando ao sacerdócio abster-se das coisas sagradas. Então, o que Deus está falando a Moisés e qual o objetivo dessa prescrição? A abstenções aqui era devida a fim de impedir que o sacerdote usasse das coisas sagradas, das coisas santas, com uma destinação diferente daquela que fora prevista pelo Senhor. Esse é o objetivo do capítulo de número 22. As coisas sagradas eram dedicadas ao Senhor e, uma vez consagradas ao Senhor, elas teriam um fim devido, teriam um uso específico. Usar essas coisas de uma maneira diferente, mesmo que por algum motivo lícito, seria profanar o nome do Senhor. Esse uso inapropriado, inadequado, sugere uma profanação do nome do Senhor. É o que nós vemos aqui no próprio texto. Ele diz para que os filhos de Israel não profanassem o nome do Senhor. E aí é interessante que um dos sentidos da palavra hebraica, que nós traduzimos por profanar, a palavra hebraica é halal. E essa palavra tem um sentido, ou um dos sentidos dela, de tomar como comum aquilo que é santo. Isso é muito importante, porque nós estamos hoje aqui posicionados em Cristo Jesus e Ele nos santificou. No Antigo Testamento, para o povo de Israel, tomar algo que era santo como algo comum era profanar o nome do Senhor. Assim, uma vez que um objeto de uso comum, de uso cotidiano, fosse enquadrado dentro das características de pureza ritual e consagrado ao Senhor, dedicado ao Senhor, esse objeto agora passava a ser santo. Esse objeto passava a ser propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer que o sacerdócio não poderia usar, manusear algo que foi consagrado ao Senhor, ou até consumir algo que foi dedicado ao Senhor? A resposta é não. Ele poderia sim usar e manusear essas coisas. O ponto é que todo uso deveria ser da maneira como Deus havia previsto. O chamado aqui é um chamado à obediência. Esse é o ponto do capítulo número 22. As coisas sagradas podiam ser manuseadas pelos sacerdotes. A família do sacerdote podia sim consumir os alimentos que foram dedicados ao Senhor, que nós até já vimos aqui que eram chamados de porções santíssimas. Mas tudo precisava ser feito dentro das condições que o Senhor havia determinado. E esse é um ponto decisivo para nós aqui nessa noite. Entenda por quê. Quando Deus criou os céus e a terra, quando Ele criou tudo que existe sobre a terra, que existe no mar, toda a criação, o Senhor tinha um propósito. O propósito fica muito claro quando nós vemos Deus plantando um jardim e colocando Adão e Eva como os que teriam a responsabilidade de cultivar esse jardim. Quando Deus planta o jardim sobre a face da terra, o jardim do Éden, e ali põe Adão e Eva, a expectativa de Deus
é que o jardim cobrisse toda a terra. Porque à medida que a humanidade caminhasse em obediência ao Senhor, cultivando o jardim cobriria toda a terra. E entenda que isso implicaria em que a glória de Deus cobriria toda a terra. Esse é o propósito de Deus. E eu creio que esse propósito está de pé. Porque existe uma palavra profética, palavra essa sobre a qual nós caminhamos. O conhecimento da glória de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Meu irmão, essa palavra vai se cumprir. Isso estava lá no propósito original. O chamado de Adão era cultivar o jardim de modo que a expansão desse jardim também levaria juntamente a glória de Deus, o conhecimento de Deus, porque em Adão estava imagem e semelhança. Só que quando o pecado entra no mundo, nós encontramos um dilema, porque tudo foi criado puro e para a glória de Deus. Guarde isso, isso é uma chave. A criação foi criada de maneira que ela era pura e para a glória de Deus. Não havia impureza sobre a face da terra, não havia pecado. Mas na queda, com o pecado, a criação foi sujeita à vaidade. E não sou eu que digo isso. Paulo, em Romanos 8, abra a tua Bíblia, nos versos 20 a 21. Veja o que o texto diz. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, há uma expectativa, e esse é o ponto de Paulo em Romanos 8, ele fala disso no verso de número 19, e essa expectativa é de que os filhos sejam revelados, porque a criação aguarda uma redenção, pois ela fora sujeita, não por sua vontade, mas involuntariamente, à vaidade. É interessante que o texto em grego aqui, Paulo usa a palavra mataiotes. Essa palavra é uma palavra que nós já falamos aqui, talvez vocês não vão lembrar, porque já tem muito tempo que nós falamos sobre isso, mas eu me refiro ao livro de Eclesiastes, quando nós lembramos Eclesiastes 1, 2. O texto hebraico foi traduzido para o grego pela Septuaginta. Quando eles traduzem a palavra ali, rebel, para o grego, eles usam mataiotes, que é vaidade. Então, o que vemos em Eclesiastes é o próprio sábio lamentando, porque tudo que ele contempla debaixo do sol é rebel, é vaidade. Essa palavra significa não só vaidade, mas também tem o sentido de inutilidade. É como se ele dissesse, tudo é inútil, tudo é efêmero, tudo passa. As coisas que estão debaixo do sol, elas são rebel. Essa palavra aponta para o vazio das coisas. E esse é um ponto que nos toca de maneira muito profunda, porque tudo que está fora de Cristo está debaixo dessa maldição, dessa vaidade. Você encontra pessoas até com muitos recursos, pessoas bem-sucedidas, pessoas que aparentemente possuem bens, até uma família bem construída e, sabe, tudo parece perfeito, mas você para conversar com aquela pessoa 5 minutos e você encontra dentro daquela pessoa um vazio inexplicável. E esse vazio, de fato, existe porque quando o pecado entra no mundo, é como que se a criação retornasse ao vazio. É como que se a criação retornasse ao caos. É como que se nós voltássemos a Gênesis 1 e pudéssemos dizer: a terra está sem forma e vazia. Ela foi sujeita a essa inutilidade, a esse caos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando Deus escolhe Israel, quando ele elege a nação de Israel como seu povo, eles estão nesse mundo quebrado. Eles estão nesse mundo novamente caótico, vazio. As nações estão esvaziadas. As pessoas estão esvaziadas. E aí, nesse mundo quebrado, as coisas precisavam ser purificadas. Somente após serem purificadas, elas então seriam consagradas ao Senhor. Então Deus escolhe a nação de Israel no meio de um mundo quebrado. E ele diz: agora vocês são um povo santo.
Eu sou o Senhor que vos santifico. Isso é um toque de graça no Antigo Testamento. Porque o que a nação de Israel tinha para ser escolhida por Deus, ser santificada e pertencer ao Senhor? Você vai olhar e dizer, não havia nada. Porque a própria palavra, as escrituras, testemunham a respeito disso. Eles eram os menores, eles eram os mais fracos. Mas por causa do amor de Deus sobre aquela nação, sobre aquele povo, ele diz, eu escolhi vocês. Em meio a um mundo quebrado, vazio, sem sentido, Deus chama o povo à existência do meio do caos e dá um propósito para esse povo. No meio de um mundo quebrado, vazio, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e então Deus, ele nos encontra em nossas trevas, em nossa escuridão, ele vem a nós e nos dá vida e vida com abundância, ele nos dá um propósito eterno. Irmão, eu estou aqui e há uma verdade sobre nossas vidas. Eu estou aqui, o meu coração queima porque eu sei que há um propósito de eternidade sobre a minha vida se cumprindo aqui nessa noite. Você está aqui nesse momento, eu quero te dizer, há um propósito de eternidade se cumprindo sobre a tua vida. Você não está fora do lugar. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que nos encontrou no meio do caos, de um mundo quebrado, de um mundo inútil, onde todas as coisas são vazias. E ele foi lá e nos tirou desse lugar e nos deu um propósito de vida. E não somente para semanas, meses ou anos, mas eu estou dizendo que há um propósito de eternidade que foi revelado a nós e agora podemos desfrutar dessa realidade. Porque agora nós estamos em Cristo. Isso não é uma declaração gentil, isso é um decreto da eternidade sobre nós, isso é um decreto do Todo-Poderoso. Ele nos posicionou em Cristo Jesus. E então, se estamos nele, 2 Coríntios 5,17 está se cumprindo em nós. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Agora nós somos nova criatura. Em algumas versões, nova criação. Por que isso é tão importante? Porque Israel estava no mundo quebrado, mas ainda com a sua antiga natureza. A lei não podia mudar a natureza da nação de Israel. Esse era um fardo da antiga aliança. Por isso, a antiga aliança era incompleta. Mas quando nós olhamos para a nova aliança, a aliança firmada no sangue do Cordeiro, ele não só nos purifica dos nossos pecados, ele não só nos dá sentido e propósito, ele nos faz nova criação. É por isso que Tiago 1, verso de número 18, diz que nós somos as primícias dessa criação. Olha só o que Tiago diz. Pois segundo o seu querer, o querer do Senhor, o doador de toda boa dádiva e de todo dom perfeito, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Receba isso em teu coração em nome de Jesus. Nós somos nova criatura, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Assim, se nós estamos em Cristo, tudo que eu tenho aponta para essa realidade. Há uma promessa de novos céus e nova terra. Isso é a nova criação. Mas onde estão os primeiros frutos dessa nova criação? Estão aqui. Nós estamos aqui como primícias dessa nova criação. Meu irmão, nós já somos as evidências dessa nova criação, de um plano perfeito. Fique tranquilo. Maranata, o Senhor Jesus, ele está vindo. Os céus se rasgarão do ocidente ao oriente. No meio de tudo isso, o que parece ser um caos, o Senhor continua no controle. Ele não está abalado com as coisas que estão acontecendo. Por isso, nós precisamos aprender a confiar nele, porque o trono dele é inabalável. E aqueles que confiam no Senhor também serão assim. Serão como os montes em Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É nesse lugar que eu tenho construído a minha vida, meu amigo. Se eu faço parte dessa nova criação, se nós estamos em Cristo, tudo que nós temos precisa ser cultivado num lugar de pureza e dedicação ao Senhor. O que você possui precisa ser tratado de maneira pura, porque os puros são chamados de bem-aventurados. Estes verão a Deus. Isso é revelado em Cristo Jesus para nós. O que você tem pertence a Ele. Alguém poderia até me perguntar, mas Zeca, será que o meu carro é santo? Será que o meu celular é santo?
Um copo não pode ser santo. Por si só, ele não pode. Mas a partir do momento que ele me pertence e eu pertenço a Cristo, tudo que nós temos precisa ser usado para a glória de Deus. E as coisas impuras, elas não podem ser enquadradas nesse lugar. Então eu quero te dizer que por causa da obra de Jesus, nós recebemos um privilégio. E quando o Senhor ministrava isso no meu coração ainda pela manhã, eu transbordei. O Espírito falava ao meu coração: Zeca, você pode cultivar o jardim novamente. Aquilo que Adão perdeu, mas que foi restituído em Cristo Jesus. A maneira como você administra os bens que você possui pode ser um vislumbre do cultivo do jardim de Deus, que as nossas casas apontem para esse jardim da glória de Deus. É fazer o que nós temos como algo exclusivamente para a glória de Deus. E esse é um problema muito sério, porque as pessoas possuem as coisas e elas usam as coisas para alimentar os seus próprios desejos, o seu próprio bem-estar. Mas o que nós temos precisa ser para a glória de Deus. Entenda que ao desfrutar do jardim em obediência ao Senhor, Adão faria isso para a glória de Deus. Ele não faria para a sua própria glória. Então, se você desfruta o que você tem em obediência ao Senhor, você está desfrutando dos seus bens para a glória de Deus, porque Ele é o nosso provedor, é Ele quem cuida de nós. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10, e é interessante que ele está falando sobre a liberdade cristã. E aí, em 1 Coríntios 10, no verso de número 31, veja o que Paulo diz. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Olhe isso. Qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Então eu posso administrar a posse do meu carro para a glória de Deus. Eu posso administrar as minhas quantias financeiras para a glória de Deus. Eu posso administrar o meu relacionamento familiar para a glória de Deus. Que sejamos um povo que caminha todos os dias para a glória de Deus. Que a glória do Senhor se manifeste através de nós. Em nome de Jesus. Então nós fomos chamados para a liberdade. Nós somos livres. E guarde isso, nesse lugar onde nós somos livres, precisamos aprender a usar essa liberdade para a glória de Deus. Sejam nos aspectos mais simples da nossa vida. Eu estou te dizendo, seja comer, seja beber, qualquer aspecto da nossa vida pode ser envolvido nessa realidade. Nós fomos chamados para viver diante da presença para a glória de Deus. Que isso seja liberado sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Então Levítico caminha nesse sentido. Quando nós olhamos o capítulo de número 22, volte lá para Levítico 22, os versos de número 3 e 4 prosseguem. O texto diz: Dize-lhes todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Verso de número 4. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que, marque isso na tua Bíblia, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen. Nós estamos dentro de Levítico e nós estamos lendo algo que precisamos ter a consciência de que isso é uma sombra dos bens vindouros. Nós até lemos um versículo na semana passada, eu acho que vale a pena reler esse versículo, que é Hebreus 10, verso de número 1. Veja o que o texto diz. Lerei apenas a parte A do versículo. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então, o que nós estamos lendo em Levítico não é a totalidade, não é a imagem real, é a sombra de bens que ainda seriam revelados. É apenas um vislumbre.
Esses versos que nós acabamos de ler, Levítico 22, versos 3 e 4, nos mostram o perigo de se misturar o impuro com o que é puro e santo. Existe um perigo nessa mistura. E por vezes nós até tropeçamos. Porque, entenda, estar em Cristo é ser santificado pela palavra. Palavra esta da verdade, palavra esta que nos gerou, que nos trouxe à existência, o próprio Cristo, o Verbo encarnado. Nesse lugar, nós estamos guardados nele, nós estamos seguros nele. Nesse lugar, nós fomos trazidos à existência. Agora, veja o que o livro de Levítico está dizendo, que se aquilo que é puro e santo entrasse em contato com o que é imundo, haveria um risco de morte. O homem seria eliminado diante do Senhor. E nós já vimos aqui o que essa expressão significa. Ser eliminado não quer dizer uma morte instantânea, mas algo ainda mais terrível. Porque ser eliminado diante do Senhor era nunca mais ser contado como povo de Deus. Não só nesta era, mas também na era vindoura. Eu estou falando de condenação. E esse é um perigo de quando nós pegamos as coisas santas e misturamos com aquilo que é impuro e fazemos isso de maneira descuidada, sem temor santo. O temor santo precisa nos guiar, porque o temor continua sendo o princípio da sabedoria. No livro de Hebreus, na Nova Aliança, continua sendo dito, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, em Levítico, se alguém entrasse em condições de impureza, se alguém estivesse nessas condições, mesmo que fosse um sacerdote, essa pessoa não poderia comer das coisas sagradas, e aí eu pedi que você destacasse isso na sua Bíblia, até que este fosse limpo. Note que a impureza não consistia necessariamente num estado terminal. E isso precisa ser claro para nós. Porque havia uma expectativa daquele que estava impuro de ser novamente purificado. Quando o povo ganhou a revelação da palavra, a lei, quando o pecado foi trazido à tona no sentido do conhecimento dele, o povo escolhido de Deus desejava as bênçãos do Senhor, desejava estar na presença do Senhor. Estar nesse lugar era um lugar de privilégio, de responsabilidade, mas era um lugar de relacionamento com o próprio Deus, com o Deus eterno, com o único Deus. E Israel tinha consciência disso. Entretanto, dentro desse lugar, alguns entravam em situações de impureza. E por vezes até mesmo sem querer. Vou dar um exemplo. Quando alguém contraía uma doença de pele, ele entrava num estado de impureza. E ele precisava aguardar o tempo da sua cura. Ele precisava aguardar o sacerdote vir até ele para verificar se de fato ele estava curado, para então passar pelo rito de purificação, e só então ele estaria apto para novamente estar no tabernáculo e poder adorar a Deus, trazer as suas ofertas diante da presença do Senhor novamente. Então, o estado de impureza ritual não era um fim, não era um estado terminal, mas era um estado que fazia daquela pessoa estar em uma condição inapropriada de desfrutar da presença de Deus. Onde o pecado era gerado? O pecado se daria se alguém que estivesse num estado de impureza ritual entrasse na presença de Deus. Se alguém que estivesse num estado de impureza tocasse nas coisas sagradas. Esse é o ponto de Levítico 22. Se essa pessoa viesse ao tabernáculo, se ela fizesse isso, o próprio texto que nós lemos em Levítico diz, elas estariam quebrando a obrigação que tinham com o Senhor. Isso fica claro lá no verso de número 9. Nós vamos chegar no verso de número 9, mas olha aí na tua Bíblia. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram. Ou seja, estar numa condição de impureza em Levítico não necessariamente implicaria em pecado. Mas eles precisavam guardar a palavra do Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, as prescrições do Senhor. O pecado se dava na quebra, na violação da lei.
Nesse lugar, a pessoa estaria carregando sobre si os seus pecados e também dentro de um lugar de morte. Hoje, com os nossos olhos abertos, nós podemos ver o clamor que havia na alma dessas pessoas. Nós podemos ver o clamor que havia na nossa própria alma. Meu irmão, antes de estarmos em Cristo Jesus, a nossa alma clamava por vida. Eu quero dizer, um clamor tão profundo, que talvez até a nossa consciência natural desconheça. Tamanha é a corrupção da humanidade, da nossa mente caída, de não perceber que estamos clamando por Deus e não sabemos. Existem pessoas aí fora, irmão, que estão clamando por Jesus, mas não sabem. A alma está gritando. Pessoas que estão aguardando a cura. A alma sem Cristo é uma alma que clama por cura. Mas que em nome de Jesus possamos nos levantar como vozes proféticas, vozes que declaram vida em meio à morte, vozes que declaram luz em meio às trevas, porque essas pessoas estão clamando. Esse clamor da alma pode ser visto aqui. Essas pessoas aguardavam a cura, aguardavam a purificação. É um grito profundo de dentro do nosso ser. E aí agora nós podemos sentir o frescor do que significou a obra de Cristo Jesus, porque nós estávamos nesse lugar. Isaías 53, nos versos de número 4 e 5, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Sabe o que Isaías está dizendo? Nós o reputávamos por aflito, mas na verdade nós éramos aflitos. Nós olhávamos para ele e víamos aflições, mas aquelas aflições eram as minhas. E uma vez que ele tomou sobre si, hoje eu estou livre, você está livre. É nesse lugar que sentimos o frescor. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Um clamor de cura. No Antigo Testamento, aquelas pessoas clamavam por uma cura física e pela purificação, porque desejavam novamente estar na presença do Senhor. Isso era apenas uma sombra dos bens vindouros. Agora, quando em Cristo contemplamos o Cordeiro de Deus, eu posso ver o transbordar dessa obra já realizada. Se na lei nós temos a sombra dos bens vindouros, em Cristo nós temos o sumo sacerdote dos bens já realizados. Meu irmão, isso já está liberado sobre as nossas vidas. Isso precisa causar algum impacto, ou então nós vamos caminhar todos os dias dentro da igreja como se nós fôssemos órfãos. Como se nós estivéssemos desprovidos da bênção do Senhor. Eu quero dizer que Cristo é o sumo sacerdote, é o mediador desses bens já realizados. É isso que Pedro diz. Se você abrir a tua Bíblia em 1 Pedro, você verá a linguagem isaiana, você vai ver a linguagem de Isaías nas palavras do apóstolo Pedro. 1 Pedro 2, nos versos 23 a 25. Veja como ele está usando a linguagem de Isaías. Pois ele quem? Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Veja que Jesus estava se entregando nas mãos do próprio Deus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, receba em nome de Jesus, vivamos para a justiça. Por suas chagas, nós fomos sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós estamos nessa posição. Os bens já realizados. Nesse lugar, meu irmão, há uma paz que transborda em meu coração. E isso, por vezes, até inculca outras pessoas. Elas ficam curiosas, porque encontram em nós esse lugar seguro. Mas nós sabemos que isso não tem a ver com a nossa própria capacidade, isso não tem a ver com a nossa habilidade, mas isso tem a ver com Cristo em nós. Nós nos convertemos.
ao pastor. E eu gosto como na minha Bíblia está com P maiúsculo. O grande pastor. Ele é o bispo das nossas almas. O clamor, o grito que havia em nós foi silenciado, porque as nossas aflições ele tomou sobre si. E Isaías diz que essa transferência foi tão profunda que eles olhavam para o Messias e viam nele o aflito. Só que as aflições eram minhas. Ele se apropriou de uma maneira tão profunda, que eles não conseguiam sequer discernir a quem pertence isso, porque não era dele. Mas eles só podiam dizer uma coisa: pertence a ele, porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Meu irmão, nesse lugar nós estamos seguros. Glorifique a Deus por isso. Que isso transforme a tua jornada, a tua mente, em nome de Jesus. Então, quando nós lemos Levítico, nós estamos olhando a sombra desses bens vindouros. Os versos que se seguem, eles nos mostram que os sacerdotes precisavam lembrar e guardar a pureza como todo o povo, como todas as pessoas da nação de Israel. Os sacerdotes não eram diferentes dos outros no sentido de que eram responsáveis por guardar a pureza. Vou pegar o verso número 5. Ou qualquer que tocar algum réptil com que se faz imundo, ou algum homem com o que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia, ou o homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Veja, ele precisava entrar num processo de purificação, mesmo sendo sacerdote. Verso de número 7. Posto o sol, então será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para, com isso, não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Veja como é interessante que na semana passada nós falamos que o Senhor permitia ao sacerdote se contaminar se ele fosse sepultar o seu pai ou a sua mãe. Lembram disso? Mas aqui, Deus está sendo muito claro. Na questão dos alimentos, vocês não podem se contaminar. Vocês precisam se guardar. E caso isso ocorra, vocês precisam entrar nesse lugar de purificação. Sabe o que isso significa, irmãos? Deus não negocia pureza. Deus não negocia santificação. Isso é um chamado. A posição eclesiástica de alguém não dá anistia para a santificação. Quando nós olhamos para isso, entendemos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é reto e justo. Então, todos nós, independente da nossa posição eclesiástica, ou um cargo que você tem, ou alguma responsabilidade, Deus não negociará pureza. É um chamado. Deus não negociará a santificação e devemos buscá-la, porque sem ela nós não veremos a Deus. Isso é um chamado, é uma responsabilidade. Nós estudamos aqui essas prescrições, nós falamos sobre os alimentos, nós falamos sobre a impureza no que se referia às doenças de pele em Levítico 13 e 14, quanto aos animais puros e impuros em Levítico 11, quanto aos fluxos, tanto masculinos como femininos em Levítico 15. E eu gostaria até de te encorajar. Dê uma olhada nessas ministrações, estão lá no Spotify, no YouTube, no podcast, porque isso vai nos mostrar que o livro de Levítico está todo conectado. Aqui no Imersão nós temos a vantagem de ler o livro como um todo e perceber como que os temas estão entrelaçados. A partir daqui, nós vamos ir para a conclusão do livro, mas o fechamento desse livro nos mostra que Deus está nos chamando para ser santos. Se eu pudesse resumir o livro de Levítico em uma só frase, eu diria: um chamado à santidade, porque ele é santo. O verso de número 9, vamos ler. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo-o profanado. Profanado o nome do Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. Não levem o pecado sobre si e morram. O perigo estava na mistura do imundo com o santo. Se eles não se abstivessem das coisas sagradas, quando num estado de impureza, isso seria pecado. E aí nós podemos ir para a nova aliança. E eu vou dizer que essa verdade continua a mesma. O salário do pecado continua sendo morte.
Mas aí olha o que Deus diz. Eu sou o Senhor que vos santifico. Eu não chamei vocês para a morte. Eu chamei vocês para a vida. Israel precisava se lembrar disso. Que eles eram um povo separado das demais nações. Que foram separados no meio de um mundo quebrado, de um mundo vazio, no meio de um caos. Deus chamou Israel para ser um povo santo, porque ele é santo. Eu posso dizer uma coisa, hoje em Cristo esse chamado continua. Nós não estamos falando de um princípio que está cimentado, escondido, enterrado na antiga aliança. Eu posso encontrar essas palavras na nova aliança. Eu encontro essas palavras nos ensinos dos apóstolos. Quando eu abro a minha Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, olha o verso 15 e 16. Parece que a gente está lendo Levítico. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Não estou lendo Levítico, eu estou lendo um ensino apostólico. Eu estou lendo algo que está dentro da nova aliança. Pedro faz uma citação direta de Levítico, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então nós estamos vendo que o chamado continua o mesmo. Talvez você me pergunte, mas Eca, então qual é a diferença do chamado em Levítico para o chamado feito em 1 Pedro? Primeira coisa é que nós sabemos que em Levítico ainda era apenas a sombra dos bens vindouros. Mas agora que nós estamos em Cristo, nós temos o sumo sacerdote mediador dos bens já realizados. Então eu quero dizer que a régua não abaixou, a régua aumentou. A graça agora nos chama a esse lugar onde Cristo pagou o preço para que você pudesse estar aqui desfrutando dessa vida com abundância, desse lugar onde a santidade do Senhor está, onde nós nos tornamos santos e somos instrumentos para a glória dele. Então isso está implícito no Antigo Testamento, mas agora é explícito. Agora nós vemos isso de maneira declarada sobre as nossas vidas. Nós somos nova criatura para desfrutar dessa realidade. Na lei nós vemos que essas prescrições não podiam transformar o ofertante. Isso está em Hebreus 10, no verso de número 1. Olha aí, nós não lemos a parte B do versículo, eu só li a parte A, mas eu vou ler com você a parte B de Hebreus 10, 1. A lei nunca, jamais pôde tornar perfeito os ofertantes. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo. A lei não podia tornar os ofertantes perfeitos, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então o autor de Hebreus até ainda se vê num tempo que o povo judeu ainda guarda isso. E ele está dizendo, olha, isso não pode te tornar perfeito. Mas a obra de Cristo Jesus não só nos purificou dos nossos pecados, essa obra nos trouxe à existência como nova criatura. Então essa obra transformou a nossa realidade. Esse novo homem é quem eu sou, é quem nós somos em Cristo. Nós já fazemos parte dessa nova criação, irmãos. Que isso norteie todos os nossos relacionamentos, as nossas decisões, as nossas motivações, aquilo que nós estamos vivendo dia após dia. Eu amo ver essa obra sendo manifesta dentro da minha casa, na minha família. Eu amo ver essa obra norteando as minhas decisões. E eu oro ao Espírito Santo para que a mente do Espírito também norteie cada um de nós aqui no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Então, quando nós olhamos para o chamado, continua o mesmo. A diferença é que agora a régua subiu. Porque Cristo colocou essa régua nesse lugar. Foi Cristo e ele colocou lá sozinho. Ninguém o ajudou. Não houve um ajudador, o próprio Cristo. Ele é o nosso intercessor. É ele que nos posiciona nessa realidade. Então, se você me perguntasse qual é a diferença entre o chamado feito em Levítico e em 1 Pedro, é que agora a régua subiu. Agora não há mais sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Não resta mais sacrifício de animais. Não há como pensar, e até algumas pessoas às vezes se perguntam, mas será que se fosse necessário Cristo morreria de novo? Eu vou dizer, essa pergunta nem cabe. Porque quando nós entendemos o que a palavra está dizendo, é que o sacrifício perfeito já foi entregue na cruz do Calvário. O sumo sacerdote eterno já entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. É nesse lugar onde nós estamos posicionados. Não há margem para essa pergunta, ou isso aponta para desconhecimento do que Cristo realizou na cruz por nós.
Meu irmão, sabe, eu me sinto completamente seguro, o medo da morte arrancado de nós. A eternidade que foi plantada dentro de nós, como o livro de Eclesiastes diz, faz todo sentido e por isso nós desejamos, porque nós temos uma eternidade para desfrutar na presença desse Deus santo e maravilhoso. Levítico continua, vamos lá, Levítico 22, vamos ler dos versos 10 a 14. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com seu dinheiro, deste comerá delas. Os que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém por ignorância comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Note que o sacerdócio precisava lembrar, segundo a lei, como administrar, como cuidar das coisas sagradas. E isso incluía cuidar até de quem da sua casa poderia comer ou não das porções santíssimas que ele recebia no tabernáculo. Então, quem da sua casa poderia comer? Primeiro, se o sacerdote recebesse um estrangeiro, ou mesmo um hóspede israelita, mas um hóspede comum, não alguém do sacerdócio, este não poderia comer dos alimentos do tabernáculo. Mas vemos que isso não está simplesmente no caso do estrangeiro ou do hóspede. Isso também incluía os trabalhadores que serviam o sacerdote. E aí você vai me perguntar, mas por quê? Primeiro, porque o trabalhador era uma pessoa comum, era um israelita comum. E segundo, se ele era um trabalhador, ele era digno do seu salário. O que é diferente, como nós vemos no verso de número 11. Porque no verso de número 11, se um escravo fosse comprado, esse deveria ter o privilégio da família. Olha que coisa linda. Um servo comprado, ele tinha o privilégio da família e tinha acesso às porções santíssimas. Aí, nesse quesito, o escravo devia ser tratado como filho. Aqui nós podemos perceber o cuidado de Deus. Primeira coisa, com os mais vulneráveis. Porque um trabalhador tinha um salário, mas um escravo, ele precisava ser cuidado. Nós estamos vendo aqui, ainda como uma sombra dos bens vindouros. O nosso Deus é bondoso e justo. Ele é bom, meu irmão. A sua misericórdia dura para sempre. Além disso, eu quero falar guardando as devidas proporções, porque nós vemos aqui como a imagem do servo que acessa as porções santíssimas, que se mistura com o filho. Então, a imagem do servo ou do escravo que acessam as porções santas ou santíssimas como um filho da própria família, como alguém que possui direito por filiação. Ele tinha acesso a isso. Nós somos filhos de Deus e servos do Senhor. E aí, uma posição coexiste com a outra. Sabe, a posição de servo não te diminui como filho, e a posição de filho não exclui a tua posição de servo. Essas posições coexistem como se uma imagem se misturasse, se sobrepusesse sobre a outra. Então é nesse lugar que nós vemos a revelação dos privilégios aos quais eu e você também temos acesso. Eu quero dizer, meu irmão, nós temos acesso a porções santíssimas, como filhos e como servos comprados, porque eu não sei o preço, eu não conheço o valor, mas eu sei que o preço foi de sangue, o sangue do próprio Filho de Deus vertido na cruz do Calvário. Nós jamais saberemos o que isso significa em números, em quantidades, porque é imensurável, mas por esse preço, eu e você fomos comprados, constituídos, e hoje nós estamos na presença do nosso Deus para desfrutar dessa realidade. Sabe, eu amo as escrituras e as línguas antigas, porque no texto grego há uma palavra que traduz essa possibilidade de dupla tradução, de duplo significado. A palavra grega paidos, ela significa filho ou criança, mas também é traduzida como servo. É incrível como que isso se mistura, porque quando nós lemos
Isaías 42, o texto diz: eis aí o meu servo. A palavra ali, quando traduzida para o grego, a Septuaginta traduziu como paidos. Em que sentido? O Cristo é o servo, mas ao mesmo tempo como que se misturasse com a imagem do filho. Mas quem ele é? Ele é o filho ou ele é o servo? Ele é os dois ao mesmo tempo. Sabe, é como se as facetas de Cristo estivessem sobrepondo. Vocês já viram uma imagem que por vezes aparece na internet de um cordeiro e um leão, onde metade da cara é um cordeiro e a outra metade é de um leão? Quando eu penso no Cristo, eu não consigo ver essas faces como divididas. Eu vejo elas uma sobre a outra, ao mesmo tempo. Ele é o filho e o servo. Porque o Cristo, em sua missão, está modelando toda uma descendência. E se ele é o primeiro de uma descendência, aonde está o restante dessa descendência? Aqueles que foram alcançados por essa obra. Recebo em nome de Jesus, isso é palavra. Todos aqueles que creram receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos servos que acessam os bens já realizados como filhos do Pai. Isso é identidade. O que dizem ao meu respeito não pode se contrapor ao que a Bíblia diz sobre quem nós somos. Nós somos servos comprados pelo sangue do Cordeiro que tem acesso aos bens já realizados, bens sobrenaturais. Isso é a nossa identidade. Lá em Levítico, ainda uma sombra do bem vindouro. E hoje, o que nós temos? Nós já temos esses bens realizados. Você tem acesso e você pode desfrutar. Peça que isso modele a tua caminhada, que isso modele os teus pensamentos. Talvez a tua mente esteja em conflito por causa das preocupações, por causa das tensões. Deixe a Bíblia dizer quem você é, em nome de Jesus. Aqui nós somos completamente restaurados. Então, o Levítico, eu sei que ainda é uma sombra. É olhar pela fresta da porta e enxergar uma realidade que para nós hoje já está escancarada. Mas por vezes as pessoas desconhecem até o que está pelo fio da porta. O texto continua, vamos continuar, porque os versos que nós estamos lendo falam sobre esse acesso que o filho tem. E aí veja que a filha do sacerdote, ao se casar com um estrangeiro, ela não podia comer das ofertas das coisas sagradas. Aí você vai dizer assim, mas por que isso? Porque se ela se casava com um estrangeiro, nós já falamos sobre isso aqui em Levítico, ela se tornava uma só carne com o estrangeiro. Então, o casamento, como uma união espiritual, ela passaria a ser como uma estrangeira. Ela perderia o privilégio do acesso às coisas santíssimas. Mas no caso de viuvez, no caso de repúdio, se ela não tivesse filhos, ou seja, sem filhos, como uma viúva, ela não teria alguém para sustentá-la. E se ela retornasse para a casa do pai, como nos dias da mocidade, como nos dias em que ela dependia do seu pai, se ela fizesse isso, ela seria restaurada ao seu privilégio. É aquela que volta para a casa do seu pai. É um lugar de restauração. E aí o verso de número 14 nos traz algo interessante. E se alguém comesse sem querer? E se alguém comesse por ignorância? Tinha lá uma porção na casa do sacerdote, ele comeu, e era uma porção santíssima. O que fazer? Nós já vimos que, ainda sendo por ignorância, sendo por falta de conhecimento, o santo continua sendo santo. Se foi uma ofensa, precisava ser reparada. Essa ofensa exigiria um sacrifício e restituição. Nós estudamos isso quando lemos Levítico 5. Vamos ler Levítico 5, versos 15 e 16. Quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao sacerdote por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim, restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto, ou seja, 20%, e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, ou seja, nós estamos falando de pecado, e lhe será perdoado. Mesmo por ignorância, pecado era pecado.
E se alguém comesse por ignorância da porção sagrada, ele precisava restituir. Não pertencia a ele, pertencia ao sacerdote ou alguém da família que estivesse de fato de acordo com as prescrições do Senhor. Assim, nós vemos que uma ofensa contra as coisas santas, elas exigiam uma restituição. E ao olharmos para Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus, pelos nossos pecados, o sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário, o sangue que nos purifica de todos os pecados, este também é o preço da restituição a Deus. Porque o pecado é uma ofensa contra Deus. E essa ofensa existe uma restituição. Mas deixa eu te perguntar, quem tem algo que possa ser dado a Deus como uma restituição? Se ele é o dono de todas as coisas, só ele mesmo, só Cristo poderia entrar nesse lugar, meu irmão. Quem tem algo que tenha antes para dar a Deus? É ele o dono de todas as coisas, meu irmão. Quem primeiro deu a ele para que ele possa ser restituído? Só o Cristo, só o próprio Deus. Meu irmão, nós estávamos perdidos. Nós estávamos condenados, eu não tinha esperança alguma. Mas quando eu vejo essa revelação saltando, eu vejo como o Senhor é gracioso e providencia tudo que é necessário para que eu esteja diante dele. O preço foi pago, a restituição foi completa na cruz do Calvário e hoje eu e você temos paz com Deus. Desfrute disso, a obra da cruz é completa. Ninguém mais poderia fazer se ele não fizesse. Eu repito, a obra da cruz é completa. Seguindo no texto de Levítico 22, versos de 17 a 19. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabra. Entenda que o sistema sacrificial levítico era uma sombra da expressão da perfeição do próprio Deus, do relacionamento que Deus desejava ter com o seu povo. É uma base. Como o sacerdócio devia apontar para a perfeição do Senhor e do seu ungido que ainda seria revelado, nós vemos que os animais para os sacrifícios precisavam ter a mesma natureza, precisavam ser uma expressão de um sacrifício perfeito. E aí, às vezes, a gente lendo esse texto, a gente acaba se perdendo um pouco, porque ele é muito interpolado, ele fala e aí coloca uma proposição entre a sequência da frase, mas deixa eu ler o texto sem as interpolações. Qualquer que apresentar sua oferta para que seja aceitável, será macho sem defeito. Eu pulei as interpolações para que a gente pudesse entender. Qualquer um que trouxer a sua oferta para ser aceita, ela precisa ser sem defeito. As exigências no Antigo Testamento eram apenas um vislumbre da altíssima exigência da cruz. Meu irmão, olhar para isso, talvez você diga, mas é muito pesado. Muito pesado? Isso é apenas a sombra. Olhe para a cruz e então você vai entender o que de fato era impossível para alguém realizar se o próprio Deus não viesse. O autor de Hebreus diz que se o sangue e as cinzas de um animal proporcionavam purificação e aceitação, o que nós vamos dizer do sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário? Nós já até falamos sobre isso. A ideia do animal ser macho geralmente aponta para a ideia de um filho que também vai ser visto em Cristo. Quando as ofertas por expiação, tá? Quando as ofertas não eram ofertas pelo pecado, por expiação, por exemplo, ofertas pacíficas, se aceitavam animais fêmeas, entende? Mas para a expiação do pecado, a exigência era de um animal macho. De alguma forma, aponta para o cordeiro, o filho. Mas precisamos reconhecer que não há um texto que diga diretamente por que precisa ser macho. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o cordeiro, o filho, foi entregue.
Se nós entendemos Hebreus 10 dizendo que Levítico ou a lei é a sombra dos bens vindouros, quando nós olhamos para os bens já realizados, nós vemos o filho, o cordeiro, na imagem de um animal macho. O ponto para nós é que Cristo é o Cordeiro de Deus sem defeito que foi revelado a nós. Olhe para 1 Pedro 1. Hoje nós estamos lendo muito 1 Pedro, né? É uma epístola fantástica. 1 Pedro 1, versos de 18 a 20. Olha o que o texto diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, veja isso, cordeiro, macho, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Por quê? Porque Jesus, como o livro de Apocalipse nos diz, já é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, o sangue dele já era conhecido, mas foi guardado para ser manifesto na plenitude do tempo. Por qual motivo? Por motivo de amor. E amor a quem? Recebam, meu irmão, em nome de Jesus, porque foi por amor a nós. Você é amado por Deus, amada por Deus. Cristo é o Cordeiro de Deus sem defeito, revelado a nós. Volte para Levítico, capítulo número 22, vamos ler os versos que se seguem. Versos 20 a 22. Porém, todo o que tiver defeito, esse não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego, ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Então, Levítico nos traz a prescrição de maneira clara. Os sacrifícios oferecidos a partir de animais com defeitos, estes não seriam aceitos. É curioso, porque a lei está sendo dada à nação de Israel e o povo se perde disso. Nos dias de Malaquias, em meio a um esfriamento espiritual, uma decadência, uma falta de temor com as coisas santas, e olhe que esse é o assunto do capítulo 22, como lidar com as coisas sagradas. No meio de um esfriamento espiritual, até o sacerdócio estava corrompido e precisou ser denunciado. Olha aí em Malaquias, capítulo de número 1. Vou ler os versos 8 a 10. Veja o que Malaquias diz ao sacerdócio. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Veja que eles estão literalmente violando o que estava prescrito em Levítico. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Alguém pode dizer, mas Zeca, que palavra dura. Mas havia sido previsto. Malaquias não está falando nada novo. Se vocês trouxerem um animal cego, eu não aceitarei. Levítico é claro, é direto. Só que o que é glorioso dentro desse contexto de Malaquias é que essa passagem é um vislumbre. Nós estamos na antiga aliança. Mas Malaquias viu profeticamente um tempo em que essas ofertas seriam puras e trazidas de todos os lugares ao Senhor. Eu amo isso em Malaquias. O verso número 11 diz, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. O que Malaquias está dizendo? Onde o povo de Israel tropeçou,
negligenciou e desobedeceu, Deus traria à existência um novo povo que estava sendo trazido das nações. O sangue do Cordeiro, sangue este que comprou para Deus Pai, de povos, tribos, línguas e nações, e nós fomos comprados e constituídos reis e sacerdotes para a glória do nome do nosso Deus. E hoje nós podemos trazer essas ofertas puras. Nós estamos aqui para isso, meus irmãos. Hoje, por causa do sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito do Cordeiro, nós fomos feitos esse povo que tem acesso. Recebam em nome de Jesus, para que vivamos essa realidade. Acesso à sala do trono para sempre. Volte a Levítico 22, verso de número 23. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Alguns animais desproporcionados eram aceitos como ofertas voluntárias. Isso pode parecer uma contradição, mas não. Nós estudamos aqui em Levítico 3, recomendo ouvir Levítico 3. Lá nós comentamos que nessas ofertas, nas ofertas pacíficas, apenas a gordura e as entranhas eram queimadas, oferecidas ao Senhor. O restante do animal era usado para uma refeição para o adorador, os amigos e a família do adorador. Ou seja, a parte que era oferecida ao Senhor era a gordura e os rins, as entranhas, a gordura do redenho. O restante, o adorador consumia. Então, se o bezerro tivesse uma perna manca, mirrada, quem comeria essa perna seria o próprio adorador. Então, veja que a exceção não viola aquilo que era dado ao Senhor. Não há contradição, mas uma oportunidade de que as pessoas pudessem aproveitar aquele animal num lugar de comunhão. Porque a gordura era a mesma, as entranhas eram as mesmas. O que mudava, de fato, era alguma parte do animal que o adorador iria consumir juntamente com a sua família e seus amigos. Aí vamos seguir o verso número 24 a 25. Não oferecereis ao Senhor animal que tiver testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Ele está falando de castração de animais. Também da mão do estrangeiro, nenhum desses animais oferecereis como pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Já os animais castrados, eles, em hipótese alguma, poderiam ser oferecidos ao Senhor. A castração, como vimos aqui, era proibida em Israel. A castração de um animal, em certo sentido, era uma mutilação. E essa mutilação interferia no preço do animal. Um animal que não podia ser um animal reprodutor era um animal de menor valor. E aí, isso interferia diretamente na qualidade da oferta. Além de interferir na própria natureza do animal, a integridade do corpo do animal também era importante, porque a integridade era um símbolo da santidade em Levítico. E, sem dúvidas, quando nós temos e vemos a integridade no coração de uma pessoa, alguém que caminha em um espírito íntegro, nós vemos ali um fruto que remete ao caráter do Senhor. Então, um animal mutilado era um animal que tinha sua integridade violada. Por isso, não podia ser oferecido ao Senhor. Integridade é um princípio no livro de Levítico. E continua sendo. Quão bom é quando nós encontramos pessoas íntegras, que caminham e recebem as bênçãos do Senhor, mas não mudam. Por quê? Porque elas caminham em integridade. Agora nós vamos para as últimas observações, no verso 26 a 28. O texto diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, a vaca, ou seja, a ovelha, não imolarás a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Nessas últimas observações sobre a qualidade dos animais que podiam ser oferecidos ao Senhor como uma oferta, vemos que um filhote não deveria ser separado da sua mãe até o 8º dia. E até depois desse tempo, ambos jamais poderiam ser ofertados, ser imolados no mesmo dia, juntamente. O povo de Deus precisava aprender o que significava também ser zeloso com a criação. Nós temos uma responsabilidade com a criação. Nós fomos chamados para sermos zeladores da criação, do planeta,
desta criação, da natureza, da maneira como lidamos com as coisas que temos, no sentido de preservar até mesmo o próprio meio ambiente. Veja que se eles entram num lugar de destruição desenfreada, matam filhotes e matam mães, juntamente com tudo isso, eles entram num estilo de destruir a própria criação, porque eles matam os filhotes, eles matam as mães, e isso poderia ser algo desenfreado. É interessante que há outras prescrições que apontam para esse cuidado do Senhor em relação à natureza, à criação. Se você abrir a tua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 22, olha o que o texto diz, nos versos 6 a 7. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Deixarás ir a mãe livremente, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolongues os teus dias. Veja que eles poderiam até tomar os ovos ou os filhotes, mas jamais tomar tudo junto, como se fosse um ato de destruição. Outros elementos são vistos nas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, ainda em Deuteronômio, no capítulo 20, no verso de número 19, no que se refere a cortar árvores sem critério. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que não o cortarás. Pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti? O que Deus está dizendo? Preserve as árvores. Vocês estão tomando a cidade, mas por que vocês estão arrancando as árvores sem critério? Cuide da criação. Veja que a nação de Israel foi tirada do mundo quebrado, mas ali no Antigo Testamento nós já temos um vislumbre de que eles seriam aqueles que preservariam a criação. Por isso, Romanos diz, há uma ardente expectativa na criação. Que expectativa é essa? A revelação dos filhos de Deus. Então, cabe a nós, como filhos de Deus, dar exemplos de cuidados da preservação da criação do nosso Deus, do cuidado com o meio ambiente, de cuidar como administradores daquilo que nos foi confiado. Então, essas são as últimas prescrições, e aí a gente vai ler os versos 29 e 30. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele nada deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor. Note qual era o objetivo dos sacrifícios. Louvor a Deus. Ao trazerem as suas ofertas, elas seriam para a honra do nome do Senhor. Hoje, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos também trazer ofertas. E que ofertas essas? Não estou falando apenas de valores monetários. Porque quando eu leio Romanos 12, Paulo tem um apelo, um clamor. Ele roga que nós possamos trazer os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Hebreus 13 nos diz que o sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios, a prática do bem e a mútua cooperação uns com os outros. Veja, meu irmão, que ainda hoje existem sacrifícios de louvor que são oferecidos a Deus. Você quer oferecer um sacrifício de louvor a Deus? O sacrifício dos nossos lábios. Quando você entra em um lugar onde você mortifica os seus impulsos, o sacrifício dos nossos impulsos para falar aquilo que vem na nossa cabeça, mas nós nos submetemos ao fruto do Espírito e domínio próprio. Nesse lugar, isso é um sacrifício de louvor. Deus se agrada disso. Isso agrada ao coração de Deus. É resistir, por exemplo, ao impulso da retaliação, mortificando o velho homem. Para quê? Para que você faça a prática do bem. Quando te fizerem mal, responda com o bem. E eu vou te dizer que isso é um sacrifício de louvor ao Senhor, onde nós adoramos ao Senhor com esse sacrifício que agrada a Ele. E a mútua cooperação, onde nós modificamos o nosso individualismo, o egoísmo. Não existe aquilo, eu sou a igreja, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Eu quero dizer, esse é o sacrifício de louvor que agrada ao nosso Deus. A palavra diz, continua vivo. Nós precisamos entrar nesse lugar. Por quê? Porque Ele nos santificou e nos purificou para Ele. É assim que nós fechamos o capítulo 22.
verso de número 31. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis, eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Como um refrão, o capítulo se fecha. Ele nos santificou e nos purificou para ele. Jesus fez isso na cruz do Calvário para que você pudesse estar nessa posição. E em resposta, nós declaramos a ele, em santidade, o nome do Senhor, que ele seja exaltado através de nós, como é nos céus, seja na terra. Nos céus, os serafins estão declarando: Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. À medida que você declara a santidade do Senhor, a glória dele enche a tua realidade, meu irmão. Ele nos libertou para ser o nosso Deus. Em Cristo essa palavra foi plenamente cumprida, porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu quero declarar, meu irmão, de maneira já realizada, isso não é profético, isso já é realizado. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Nós somos o seu povo. Ele é Senhor, por isso que ele tem a prioridade, isso, receba, que ele tem a primazia em cada uma das suas ações, que ele tem a preeminência em cada aspecto de nossas vidas, porque ele é o Deus que nos santifica, nós somos santos nele, chamados para ser santos, e nós viveremos na conduta de santidade, declarando quem ele é, e a glória dele encherá a terra, e isso já começou, como primeiros frutos da criação, nós oramos ao Senhor nessa noite. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado por estarmos aqui. Nós oramos a ti, Senhor, com os nossos corações gratos e certos de que nós vivemos, ó Deus, uma nova realidade, e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Senhor, como servos comprados pelo teu sangue, filhos trazidos à existência.